Olá, alunos, tudo bem? O assunto da nossa aula de hoje é sobre a pilha de Daniel. Habilidades: identificar os componentes da pilha de Daniel. As pilhas, elas são dispositivos que, através de reações de oxirredução, elas vão gerar fluxos de elétrons. O que são esses fluxos de elétrons? São correntes elétricas. A pilha de Daniel, especificamente, ela surgiu em 1836 a partir do melhoramento da pilha de Alessandro Volta. Como que ocorre essa pilha de Daniel? Então, Daniel, ele pegou dois recipientes vazios. Em um recipiente ele colocou solução de sulfato de zinco, em outro solução de sulfato de cobre. Percebe-se que o cobre ele dá uma solução azulada. Em cada uma dessas soluções ele colocou um eletrodo. Na solução de sulfato de zinco, um eletrodo de zinco. Na solução de sulfato de cobre, o eletrodo de cobre. E a cada um desses eletrodos ele ligou um fio e esses fios foram ligados a um voltímetro para poder estar medindo o fluxo de elétrons, ou seja, a corrente elétrica entre essas duas pilhas. Para ligar esses dois lados, ele utilizou uma ponte salina, uma solução de sulfato de potássio, mas a gente pode utilizar o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, que funciona perfeitamente. O que aconteceu? Então, e aqui, ó, ligando com a ponte salina, nós vamos perceber o fluxo de elétrons aqui. Os elétrons vão sair do zinco, passar para a placa de cobre. Com isso, eu vou ter o quê? Que o zinco vai ter elétrons que são perdidos e os elétrons chegam no cobre. Essa placa de cobre, chegando os elétrons, ela vai atrair esses cátions cobre mais 2 para a placa. Contanto, essa placa vai aumentar de tamanho, ao passo que a placa de zinco, com o passar do tempo, ela vai perdendo elétrons e esse zinco que estava sólido, ele vai se transformar, ele vai passar a ser zinco mais 2 em solução, aumentando a concentração aqui dos íons zinco. Observemos nesse próximo esquema. Então, como foi falado, a placa de zinco, ela foi corroída, a placa de cobre aumentou de tamanho. O que está acontecendo aqui, ó? O zinco, ele sofre a oxidação, portanto, ele perde elétrons, ele é o anodo, o polo negativo da minha pilha. O cobre, vamos observar aqui essa solução essa solução aqui, ela estava azulada, agora ela está incolor. O cobre, ele começou a ganhar os elétrons, o cobre que estava em solução começou a se acumular nessa placa aqui. E aí vimos que o cobre ele vai sofrer a redução. Portanto, ele é o cátodo, o polo positivo da pilha. Uma regrinha básica que eu costumo falar para os meus alunos para poder guardar é vogal com vogal, consoante com consoante. Então, anodo sofre a oxidação, cátodo sofre a redução. Guardem assim que vocês não vão esquecer. Então, oxidação perde elétrons. Quem perde elétrons é o anodo. Redução ganha elétrons. Quem ganha elétrons é o cátodo. A partir dessa pilha aí de Daniel, a gente consegue montar as semi-reações da pilha. Então, vamos lá para as semi-reações. O que está acontecendo no polo negativo da pilha? No polo negativo, vamos lembrar lá do esqueminha. No polo negativo eu tinha o zinco sólido. Esse zinco sólido, ele se transformou em zinco mais 2 na solução. Para isso, ele perdeu 2 elétrons. Do lado positivo da pilha, eu tinha, que é o cátodo, eu tinha o cobre que estava em solução, então lembra lá, a solução estava azulada, depois a solução foi descolorindo, porque o cobre foi grudando na plaquinha, foi grudando lá no cobre metálico, se transformando em cobre metálico, e ele ganhou 2 elétrons. Como ele ganha 2 elétrons, vai ter a atração desses íons cobres. Eu vou eliminar os 2 elétrons que saiu do zinco e os 2 elétrons que chegou na placa de cobre, e com isso eu vou ter a minha reação global. Basta eu somar essas duas semi-reações. Então, na reação global eu tenho que o zinco sólido mais o cobre aquoso, então zinco sólido daqui da primeira, mais o cobre aquoso do cátodo, isso daqui vai gerar para mim o zinco aquoso mais o cobre sólido. Não preciso seguir essa ordem, eu posso colocar o cobre aqui primeiro, o zinco depois, aqui não tem problema. E
também é convencionado uma representação para essas pilhas. Como que a gente representa? Então, a gente vai apresentar primeiro o anodo, duas barrinhas, essas duas barrinhas elas indicam a ponte salina e o cátodo. Qual é a função da ponte salina? A gente está falando da ponte salina. A ponte salina ela tem que interligar esses dois lados para que ocorra essa movimentação dos elétrons e também fazer o equilíbrio dos íons, porque senão um lado vai ficar com mais íon, uma concentração maior de íon e outro. Então a ponte salina ela vai fazer o equilíbrio dessa quantidade de íons dos dois lados da pilha. A partir daí, vamos partir para um exemplo prático, para uma atividade. Observando o esquema da pilha de magnésio e cobre, abaixo responda. Então, nós temos aqui um esquema da pilha de zinco e de magnésio. Observamos que aqui tem o fluxo de elétrons. Se tem o fluxo de elétrons, eu já sei de onde o elétron sai, que é aqui do magnésio, e chega no cobre. Se não tiver, a gente vai utilizar o valor do potencial de redução. Quem tem o maior potencial de redução vai ser o elemento químico ou o eletrodo que vai sofrer a redução. Consequentemente, o outro sofre a oxidação. Qual a placa sofrerá a oxidação? A oxidação é quem perde elétrons. Então, quem está perdendo elétron é o magnésio. Qual eletrodo é o cátodo? Cátodo é quem sofre a redução. Então, quem sofre redução é quem ganha os elétrons. Então, é o cobre. Com o tempo, como vai ficar a lâmina de cobre? Se a gente acabou de falar que o cobre ganha os elétrons, então ele recebe aqueles íons que estavam na solução, portanto, a placa ela vai começar a aumentar de tamanho. Escreva a semi-reação do anodo. O anodo é quem sofre a oxidação, então é o magnésio. Então, eu tenho magnésio sólido, esse magnésio ele perde os seus elétrons e vai se transformar em magnésio aquoso, Mg+2. Beleza, galerinha? Entendido? Por hoje é só, espero que vocês tenham entendido. Na próxima a gente volta com mais algum outro conteúdo.